Bom dia, amigo. Este é nosso momento matinal de encontro, começo de um novo dia, começo de uma nova semana, com o desejo de que este final de semana tenha sido restaurador para a sua vida, tenha sido uma oportunidade de descanso, mas também uma excelente oportunidade para conversar com Deus, para se relacionar com Deus, para buscar a vontade de Deus para a sua vida. Aliás, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, sobre os projetos de Deus para a nossa vida. Nesse começo de semana, eu desejo que a palavra de Deus de alguma forma fale ao seu coração. E quero começar esse momento não apenas desejando um bom dia para você, mas transmitindo um abraço especial e carinhoso àqueles que hoje completam mais um ano de vida. Receba o nosso abraço, receba os nossos parabéns, que Deus abençoe ricamente a sua vida no dia de hoje e nos dias que ainda virão. Mas como dizia, quero falar sobre os projetos de Deus para a vida da gente e quero chamar a sua atenção para dois versículos que estão no primeiro capítulo do livro de Josué, lá no Antigo Testamento, onde nós vamos encontrar a seguinte afirmação do Senhor ao seu servo Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Certamente você conhece o contexto histórico, o momento quando isso aconteceu. Moisés morrera, Josué fora escolhido para suceder Moisés na liderança do povo. Especificamente, tinha Josué uma tarefa, uma missão, liderar o povo na conquista da terra prometida, depois da peregrinação pelo deserto. Agora eles chegavam à terra da Palestina, a terra de Canaã, como era conhecida na época, e eles se preparavam então para a conquista da terra. Um desafio imenso, gigantesco. E é nesse momento que Deus afirma a Josué algumas verdades semelhantes àquelas que ele apresentara a Moisés. Aliás, esta preocupação divina, mostrar para Josué que assim como ele estivera com Moisés, assim como Deus estivera ao lado de Moisés, também estará com Josué. Nesse momento, portanto, em que Josué precisa de incentivo e de orientação para liderar o povo, há algumas preocupações divinas claramente expressas nesses versículos que lemos, que são perfeitamente aplicáveis à nossa vida, à nossa experiência, ao nosso dia a dia. Daí meu interesse por esse texto e em compartilhá-lo com você. Primeiro, Deus lembra a Josué a importância de ele dar ouvidos à lei de Deus. O que nós aprendemos é que a obediência, a consideração em relação aos ensinamentos de Deus para a nossa vida é ponto de partida, é crucial, é fundamental para a realização dos projetos que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que você conhece muitos dos princípios ensinados na palavra de Deus. Podemos encontrar com muita clareza princípios e valores que são absolutamente aplicáveis à nossa experiência hoje. Há livros da Bíblia nos quais esses ensinamentos são explícitos, são claros, são diretos, como é o caso do livro dos Provérbios. Há outros livros da Bíblia que se ocupam muito mais da nossa relação com Deus e em aspectos como a nossa salvação, e nos evangelhos vamos encontrar muito sobre isso, também nas epístolas. Há livros que falam da importância da relação com Deus e da sua palavra nessa relação. Basta lembrar, por exemplo, o Salmo 119, no qual a lei de Deus é apresentada como sendo o melhor caminho através do qual podemos viver a nossa vida e podemos não apenas agradar a Deus, mas conseguir e conquistar bem melhores resultados em nossa experiência de vida. Deus diz a Josué, então, que se ele for cuidadoso na observância dos ensinamentos divinos, ele conseguirá a vitória, ele conseguirá ser bem-sucedido. E aí vem um outro aspecto interessante neste texto, nesta palavra de Deus a Josué. Uma palavra de confiança, de estímulo, de incentivo. Deus diz a Josué ser forte e corajoso. E deixa claro a Josué que a razão pela qual ele pode caminhar confiantemente é justamente a certeza da presença de Deus aliada a uma postura de obediência à sua vontade. Quando a nossa vida é vivida com esta convicção, a convicção de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco,
de que Deus está ao nosso lado, isso faz brotar em nossos corações segurança, confiança, a certeza de que temos e teremos sempre a quem recorrer. Haverá sempre uma possibilidade, sempre uma alternativa. Jamais chegaremos ao extremo do desespero, porque é possível recorrer ao Senhor. Uma outra coisa interessante é que se nós temos a observância dos ensinamentos do Senhor, nós caminhamos com a segurança de quem sabe estar agradando ao projeto de Deus. A segurança de alguém que sabe estar dentro da vontade de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É esta vontade que Deus quer que vivamos. É esse projeto que Ele quer que experimentemos em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa experiência. E todas as vezes em que nós observamos o que Deus nos ensina, em que nós consideramos os princípios e valores que nos são transmitidos pela palavra de Deus, todas as vezes em que vivemos em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida, nós passamos a caminhar em segurança. Não que estejamos absolutamente livres de qualquer ameaça, não que vivamos de forma invulnerável, em que estejamos plenamente protegidos de qualquer dificuldade. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós podemos caminhar com a certeza, com a convicção de que os projetos de Deus se cumprirão em nós, porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama acima de todas as coisas, um Deus que nos indicou a sua vontade e os seus caminhos, e um Deus que nos assegura a sua presença e as vitórias que vêm dele. Aquilo que nós encontramos nas palavras dirigidas por Deus a Josué se aplica perfeitamente à nossa vida e à nossa experiência. Aquilo que Deus disse a Josué se observa também naquilo que Ele nos diz neste momento e nesta ocasião. Não sei quais os desafios que você tem adiante de si em sua vida. Não sei quais são as experiências que você ainda tem por viver. Também não sei quais são as suas expectativas. Mas há algumas coisas das quais eu tenho certeza. E eu queria que você ouvisse estas. Uma delas é que nós temos um Deus que nos garante a sua presença, o seu cuidado e a sua direção. A outra é que nós temos um Deus que deseja que sigamos a sua vontade e o seu projeto dia a dia. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos a orientação de que precisamos para viver. Sabedoria para as nossas decisões, discernimento para a percepção daquilo que temos diante de nós. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a viver em conformidade com a Tua vontade e com os Teus ensinos. Que a nossa vida reflita o Teu querer, que a nossa vida corresponda à Tua vontade, que a nossa vida seja dirigida por Ti. Que esta seja a experiência de cada um daqueles que nos assistem neste instante. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.